ele vai orar para depois ele ir para a guerra. E aí eu falei, tá, porque eu entendo com isso, né? E Deus, ele me falava assim que o nosso problema, muitas das vezes, é a gente lembrar de Deus quando a gente já está na guerra. Quando a guerra já aconteceu. E desde a gente se preparar para a guerra, não. A gente espera a guerra acontecer, a prova até nos tirar da presença do Senhor, para se posicionar para a gente orar, né? E Deus, ele não quer ser lembrado por nós no final da guerra, né? No final da batalha. Quando a gente não tem mais ali força para lutar, quando a gente não tem ali mais força para guerrear, né? E muitas das vezes, irmãos, quando a guerra chega, nós na igreja mesmo, né? A gente quer se esconder. A gente não quer mais ir para a igreja, a gente não quer mais ir para a Santa Ceia, a gente quer sair correndo, a gente quer sair fugindo do altar, a gente quer fugir do altar, mas esse texto é tão lindo que ele me ensina que Davi, ele não corre do altar. Porque quando ele sabe que a guerra vai acontecer, ao invés de correr do altar não, ele corre para o altar. Porque é no altar que ele iria conseguir força, que ele iria conseguir recursos para poder lutar. Né? E a Bíblia conta ali, irmãos, que ele foi orar no santuário. Né? Davi, ele tinha ali um lugar, que era o santuário, que era a tenda, né? A tenda era o tabernáculo de Deus. E quando Davi chega no tabernáculo para orar, né, a nação já está orando. Quando ele chega lá na tenda para orar, a nação já está orando. O que a Bíblia mostra não é que a oração só de uma pessoa, de umas pessoas, não. Tem um povo reunido por Davi, reunido lá na tenda para orar por Davi. Porque Davi, ele vai para a guerra. Né? E quando ele chega ali no santuário, o povo está orando. E o povo ora justamente os salmos que lemos, que é o Salmos 20, versículo 1, que o Senhor te ouça no dia da dificuldade. O nome do Deus de Jacó te defenderá, né? E eu entendo, lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Lendo a palavra do Senhor, eu entendo que aquele povo que estava reunido, eles estavam ali reunidos para orar antes de Davi ir para a guerra. Eles entendiam que guerra ali eles iriam passar por uma angústia, né? E eu entendo que eles não queriam passar por essa angústia, eles não queriam passar por essa guerra, né? E quando olhamos para a nossa vida hoje, não é diferente. Se a gente olhar para o texto e entender, hoje tem guerras que nós não queremos enfrentar, tem guerras que nós não queremos passar, né? Mas já que chegou, o povo ora e diz que o Senhor te ouça no dia da angústia, né? Então o povo aleluia. E eu fui orar e eu fui perguntar pro Senhor, né? Tava meditando essa semana, desde quando a pastora falou que eu ia pregar, e eu fui orar. E aí eu falei, Deus, por que essa palavra? Né? Fui orar e aí eu perguntei pro Senhor, Deus, aleluia. Por que eu vou pregar essa palavra? Eu não tô entendendo. E aí eu fui orar e Deus me fez lembrar que na semana passada eu enfrentei uma guerra. Eu enfrentei uma guerra muito grande, que era da minha saúde, né? Eu estava no meu expediente de trabalho na sexta-feira passada e eu comecei a passar muito mal. Estava trabalhando normal, de repente eu comecei a passar muito mal. E aí me socorreram ali, me ajudaram, né? O pessoal da minha empresa. Fui para casa. Aí fiquei bem. Quando foi na segunda-feira, né? Eu estava trabalhando também. E aí eu comecei a passar mal na segunda-feira. E aí eu liguei pro meu esposo, ele já tinha saído do trabalho e eu falei que eu não estava bem, estava vomitando com muitas dores, né? E eu não sabia o que era. E aí a gente foi pro hospital, né? Aí eu fui socorrida, cheguei lá, né? Me medicaram, fiz um monte de exames, os exames não deram nada, graças a Deus, né? Achei que era ter uma gravidez, mas não era. E aí, tipo, os exames não deram nada, tava tudo bem, o médico falou, então, não sei por que você tá vomitando, porque você não tem nada. O seu exame de sangue tá normal, o outro tá normal, e aí a gente veio pra casa, né? E nisso, eu tava bem ruim, tava passando mal, assim, tipo, um sentimento ruim, um mal-estar, e aí a pastora, na quarta-feira, né, eu já estava orando, e aí a pastora, na quarta-feira,
responsabilidade. Eu falei, Deus, se essa dor for espiritual, se essa guerra que eu estou passando for uma guerra espiritual, me cura, né? E ali eu passei sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Quando foi quarta, que eu me posicionei para orar, realmente quando eu dobrei o meu joelho e eu me humilhei ao Senhor para orar, Glória! não tinha mais nada na quinta-feira. Eu acordei bem, eu acordei saudável, eu não senti dor de cabeça. E o que eu quero trazer para você hoje, com isso que o Senhor me ensinou, porque antes de eu trazer qualquer palavra para a igreja, primeiro o Senhor precisa falar comigo. O Senhor me ensinou nessa palavra de que não adianta a gente querer lutar com as nossas próprias mãos, não adianta a gente querer lutar com os nossos próprios braços, porque maior é o Senhor. A gente só vai conseguir vencer as nossas guerras lutando no joelho, na oração, como foi com Davi, porque se Davi não tivesse orado, se o povo não tivesse orado, Davi talvez até nem conseguiria vencer aquela guerra que ele venceu. Então o que eu quero trazer para você hoje é oração. Oração é guerrear, é lutar, porque maior é o Senhor, né? E aí na quinta-feira eu já acordei melhor, né? Não acordei com dor de cabeça, já tava melhor. E aí eu entendi, né, que era uma guerra que Deus queria me ensinar algo, né? E foi o que a pastora me chamou e me falou algumas coisas também, né, que eu tomei como posse aquilo. E eu entendi que foi algo totalmente espiritual, né? E aí eu tomei como posse, né, a palavra da pastora, né? E o Senhor hoje, irmãos, Ele quer nos ensinar, né, que enquanto o problema Ele estiver ali na nossa mão, a gente vai continuar lutando e relutando, né? Agora, quando você deixa de confiar, como a Bíblia diz, né, em carros, em cavalos, no homem, e confiar somente naquele que pode resolver o teu problema, aí é diferente, né? Essa guerra não era uma guerra que Davi e que o povo queria, né? Mas se chegou, então o povo fez o quê? O povo se posicionou e o povo foi orar, né? E aí, hoje eu estava orando também, e aí Deus pegou e falou assim, pergunta para a minha igreja como eles têm lutado a guerra, como nós temos lutado as nossas guerras. Porque será que quando o dia mal chega, será que quando a guerra chega, será que quando lá na tua casa não está indo tudo bem, como será que você está guerreando? Será que você está deixando de ir pro culto? Será que você está deixando a depressão, a ansiedade bater na sua porta? Ou será que você está se posicionando perante o Senhor e você está orando, está dobrando o seu joelho no quarto, está jejuando? E hoje o Senhor falava comigo nessa questão disso, e falava, pergunta para a igreja como a igreja tem vencido as guerras, né? Porque se a guerra chegou, a gente tem que entender que nós somos soldados, que Deus está conosco, né? O Senhor, Ele é conosco, né? E talvez Ele ouve aqui dessa maneira que já não tem mais forças para guerrear, já não tem mais forças para lutar, mas o Senhor está falando nessa noite que Ele está com você nessa batalha, que não é para você sair da igreja, que não é para você entregar um cargo. Aleluia! Glória ao Senhor, né? O dia da guerra chega, né? Mas só que o Senhor se lembra de nós, né? E o que eu aprendi também é que nós temos que ser fiéis com o Senhor, não só no dia de guerra, não só quando estiver tudo mal, não só quando estivermos no dia mal. Nós temos que ser fiéis com o Senhor quando nós estivermos no dia de paz também. Naquele dia que está tudo bem no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, nós temos que ser fiel com o Senhor. Porque aí, se nós sermos fiéis com o Senhor no dia de paz, no dia de alegria, o Senhor será fiel conosco nos dias de guerra, né? E eu até anotei umas coisas aqui, né, que eu estava lendo, e eu achei interessante, porque conforme eu estava lendo e entendendo a palavra, é muito comum, irmãos, nós sermos lembrados, né, nos dias de conquistas, né, nos dias que está tudo bem, mas é muito mais comum nós sermos esquecidos da guerra, né? Quer saber de uma coisa? Quando a gente faz um churrasco na nossa casa ou uma festa para o nosso filho, e aí aparece gente que a gente nunca nem viu na vida, né? Só que a nossa vida, o que o Senhor nos ensina também, a nossa vida ela não é só feita de alegria, ela só não é só feita de festa, né? Tem hora que o dia mal vai chegar, né? Só que tem gente que vai esquecer da gente, isso é muito comum, né? Mas o mais importante é que Deus não esquece da gente. A gente
Aleluia.